Olá pessoal, então estamos vivendo aí uma trégua nas taxas, as taxas um pouco mais baixas e temos uma marcação a mercado favorável ao longo do mês de junho, como a gente vê aqui na rentabilidade acumulada, posição em 1º de julho. Esse arquivo aqui, pessoal, esses dados, melhor dizendo, são montados de que forma? Eles simulam uma compra nos últimos 30 dias, então lá no dia 1º de junho, e resgatam a mercado com a taxinha extra e tudo. A taxinha extra que eu me refiro é o spread de taxas, né? Porque a gente devolve o título quando o Tesouro recompra o título de nós, ele paga um preço menor, então uma taxa maior, né? A gente devolve por uma taxa mais interessante para o Tesouro, tá? E aí ele simula isso tudo, só que ele não coloca a B13 o imposto de renda neste resultado. Então esse resultado ele é um bruto. É bruto parcial, né? Porque tem a taxinha do spread tá ali, né? Porque ele simulou uma compra e um resgate antecipado. Ele faz isso para os últimos 30 dias. Ele pega o dado do mês anterior, pega o dado do ano, como se a pessoa tivesse comprado no primeiro dia útil de janeiro, e há exatos 12 meses, tá? Então, pessoal, vamos dar uma olhada. Isso aqui é muito bom para a gente visualizar o quê? Visualizar a curva completa de juros e ver o que os diferentes prazos fazem no resultado. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Renda Mais 30. Então, o que aconteceu, pessoal, nas últimas semanas, né? Com o dólar caindo, o mercado confiante no Banco Central, que está com uma postura rígida para controlar a inflação mesmo, né? Ele mostra que ele não tem medo de aumentar a taxa de juros e tal. E agora as críticas cederam, né? Enfim, eles arrumaram ali um argumento de que como é que é o atual presidente do Banco Central, ele tá comendo no prato anterior. Então tá, né? Vamos fazer de conta que é isso. Muito bem. Aí o que acontece, pessoal? A taxa de curto prazo continua estressada e a de longo prazo cai, tá? Essa é a teoria do que aconteceu, do que vem acontecendo nas últimas semanas. Porém, se a queda fosse igual nas taxas, os prazos mais longos são mais beneficiados. E é exatamente isso que a gente observa em todos os rendamais. A gente começa ali em 2030 e vai até 65 e a gente vê que conforme aumenta o prazo, gradualmente o ganho de marcação a mercado ocorre e numa proporção um pouquinho maior conforme você aumenta o prazo em 5 anos, indo de 1,4 a 5,29. Aí eu vou explicar, pessoal, aqui a diferença no ano de 25. Cadê aqui, ó? No ano que é esta coluna aqui. Vamos ver se eu consigo deixar tudo na mesma tela. Não. Infelizmente essa tela aqui ela é muito desorganizada, pessoal. É uma pena mesmo. Então é a terceira aqui, ó, no ano. No ano a gente observa a mesma coisa, quer dizer que as taxas agora estão menores do que no começo do ano. E isso é verdade? Isso é verdade. Vamos ver aqui pelo gráfico. Esse aqui é o Renda Mais 30 e eu peguei aqui de janeiro, ó. Janeiro de 25. Ali mais ou menos 7,3, ó. Ó, 7,3, tá? Então, para haver o ganho, a taxa tem que ter caído. E a taxa caiu, ó. 6,99, 6,98 no 1º de julho, tá? Então vejam que é tênue, né, pessoal? É daqui para cá. Agora pegando 12 meses aqui. Aqui, 4,10, né? Então 8% ele ganha no curto prazo e 4,10 longo prazo. Longo prazo não, é 12 meses, né? Então seria
Julho do ano passado, a taxa subiu. Olha só que loucura. Vamos ver aqui. Primeiro. 6,5, pessoal, dia 2 ali, tá? Quase dia 1º. 6,5 em julho de 24. A taxa subiu bastante, né? 6,52 para 7. 6,98. No entanto, o que acontece com o preço e a rentabilidade? Vamos ver aqui, ó. 1.732, agora ele está, eu acho que aqui tinha fim de, ó, 1.745 no dia 1º. E agora 1.841. Vejam só que interessantíssimo isso aqui. Muito interessante. Porque a variação de taxa em 12 meses não foi pouca coisa, pessoal. Foi de 6,5 para 7. Subiu meio ponto percentual num título longo, que é o Renda Mais 30. No entanto, a rentabilidade, ele deu rentabilidade, porque ele saiu de 1.700 e foi para 1.800 e alguma coisa. Olha aqui, ó. Deu uma rentabilidade de 4% em 12 meses. Ou seja, de julho do ano passado para julho deste ano. Muito interessante, pessoal. Só que aí é que agora a marcação a mercado se torna didática. Então, se você quer se proteger da marcação a mercado, prefira os prazos mais curtos. Tá? Como, por exemplo, aqui na série do Renda Mais, é o 30. O que acontece aqui na coluna do ano, 12 meses, perdão. Do ano de 25 está as mil maravilhas. Então, primeiro a do ano de 25. 8% no 30, você vai aumentando o prazo. Como a queda é mais ou menos semelhante nos diferentes prazos, o que acontece? Os ganhos se mostram mais intensos nos prazos mais longos. E aqui o 65 começa a mostrar quase 20% de ganho de marcação a mercado. Bom, aí aí voltando agora para os 12 meses, tá? Então a gente vê ali o ganho de 4% no Renda Mais, mas como você aumenta o prazo, você aumenta o risco de marcação a mercado, esse 0,5% que subiu, o que acontece? Ele vai perdendo a sua força. Porque o que justifica o título ter aumentado de preço mesmo com o aumento da taxa, que está indo contra a regra geral da marcação a mercado? Foi o VNA, o valor nominal atualizado, que puxou todo mundo, certo? Essa inflação aí de 12 meses que está girando superior a 5% é suficiente para te proteger de oscilações de 0,5% na marcação a mercado. Olha aí que legal. Regrinha de bolso, né? Inflação do ano 5%, se a taxa oscilar 0,5%, você vai estar protegido em um ano. Bacana, né? Então, só que quando o prazo, perdão, começa a subir, a gente começa a aumentar o prazo nessa coluninha aqui de 12 meses, lá para 50 já começa a aparecer o quê? Prejuízo de marcação a mercado. Vamos dar uma olhada aqui nos outros prazos no gráfico para ver como é que se mostra essa realidade. Nós temos aqui então a taxa do 40. O 40 ainda dá ganho. Vamos ver. 1º de janeiro, aqui ó, 2 de janeiro, 7,28, perfeito. Cai para 6,83. Em 25, ganho de marcação, aumenta o preço. Agora em julho, é bom que ficou esse pico aqui, é fácil de achar. 6,48 para 6,84, tem uma subida de taxa mais suave que a do Renda 30. Mas que não foi suficiente. Olha aqui, ó, quanto que ele estava, 9,33 e agora 9,71. Olha aí que loucura. Vamos ver agora um que começou a sofrer. Quem é que começou a sofrer? O 50. Então vamos lá para o Renda Mais 50. Vamos ver a taxa primeiro. No ano de 25, a gente começou aqui com... É meio difícil de achar. 2 de 1, olha, ó. 7,3, mas caiu. Caiu 30 bases também. Não 50 para 6,8. Caiu, o que aconteceu com o preço? O preço caiu,
O preço subiu, aliás. O preço subiu, dando lucro, certo? Cadê aqui? 406 para 505. Então, este ano, dando um lucro de marcação a mercado no 50 de 17%. Tá? Olha ali. Quase 20, né? E agora, agora só que para um ano, ele está com prejuízo, né, pessoal? Então vamos pegar aqui, ó, quanto que é o prejuízo de um ano no Renda Mais 50? Menos 1%. É pouca coisa. Vamos pegar aqui onde é que estava 1º de julho de 24. 5, 2, 2, 1. Vamos ver se eu acho exatamente o dia primeiro. Vai ser bem difícil aqui. R$ 501, tá ali, consegui. R$ 501. Agora o preço está menor, vamos ver. Ou tem o spread, né? Pode ser que, como aqui é preço de compra, pode ser que o preço não esteja exatamente menor por causa do spread, porque ele considera o spread, como eu falei. 501,37, 506 com 30, 506, ó, com 89. Vamos olhar isso na tabela. A tabela que está logo aqui embaixo, pessoal. Olha só. Então a gente vai baixar quem? O Educa, o Renda 25, esse arquivo aqui. Então esse é o arquivo, tá? Tesouro Direto, Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra 2025. Tá? Como é que eu acho os 50, pessoal? Aqui eles colocam pela data de vencimento final, ou seja, a data da última parcela paga. Então a última parcela paga são 19 anos e 12 meses depois. Por que 12 meses? Porque o mês de dezembro é o 12º mês do ano, tá? Então, a gente estava falando do Renda Mais 50. 50 mais 19, 2069. Então, 15 de dezembro de 69. É esse cara aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Então a gente quer quem? Agora a gente pode fazer até o literal aqui, né? A gente pode pegar do ano. Mas não precisa, né? Porque do ano passado eu tenho, foi R$ 501. Então a gente quer, na verdade, ver o preço de resgate para ver se o título deu prejuízo de 1% e pouco ou não. E deu, tá aqui, pessoal. Porque ele foi resgatado a 500,66. E olha a diferença do spread. Esse aqui é o spread, ó. R$ 20, pessoal. Isso aqui é muita coisa. É muita coisa. Por quê? Porque 19,27 dividido pelo preço do título, quanto que dá? 3,7% de spread. Meu Deus do céu. Olha ali. Bastante, hein? Muito bem. Então, pessoal, o, o 50. Vamos dar uma olhadinha no 65, porque tem um pessoal que ainda é fascinado com marcação a mercado e a gente tem que sair dessa, pessoal. Tem que sair dessa porque é prejuízo. É prejuízo na certa. Porque olha só, aí você olha isso aqui, ó. Onde que tá? 19,5% do Renda Mais 65 este ano. Só que para você botar isso no bolso, você tem que ter comprado no primeiro dia útil de janeiro e tem que sair agora, né? Tem que sair do título, tem que se desfazer, não tem jeito, tá? Então vamos ver aqui, ó, com relação à taxa, o que que aconteceu de janeiro para cá. Vamos ver ali, pegando ali o comecinho, ali ó, 2 de janeiro, 2 o primeiro, é muito semelhante. 6,30 para 7,30 para 6,88. Caiu, ó, caiu aí 42 bases. E o preço aqui você já vê que essa curva, uma é o espelho da outra. A gente tem aqui 36 de 1, 23 de 12, aqui difícil de pegar, mas mais ou menos ali em torno de R$ 150. E agora 184. Tá ali, pessoal, tá ali.
bem claro a valorização financeira. Mas veja, pessoal, marcação a mercado é uma coisa tão cruel, né, que quem está quem tá posicionado aqui ou aqui está perdendo aí uns 40%. Né? 40%, um pouco menos de 50%. Então, quer dizer, é muito, muito difícil, muito complicado mesmo, porque quando as pessoas vão tentar uma marcação a mercado, elas em geral não analisam as coisas, né? E elas acham que aquele número vai cair e se atiram, né? É exatamente isso que as pessoas fazem, né? Porque é um movimento, infelizmente, de investidores inexperientes, tá? E aí você acaba tendo aí essas dores de cabeça, muitas vezes impulsionado até por dados oficiais, né? Porque isso aqui é um dado oficial que está na página do Tesouro Direto, te mostrando ali um ganho de 19%, mas isso aqui é específico desse momento aqui, ó, dessa subidinha de preço ou queda de taxa. E aliás, aqui, 23 de janeiro foi a taxa máxima histórica dele, se não me engano, 7,53. Então, pessoal, fica aí o nosso aviso, certo? É muito sedutor para os olhos, mas para o bolso nem sempre é assim, tá? Bom, então o que, que nós conseguimos aprender ou revisar aqui com o Renda Mais? Quanto mais prazo, mais intenso é o efeito da marcação a mercado. Mas tudo depende da taxa inicial. Porque, por exemplo, se você pegar o Renda Mais, que está dando lucro de 19% agora, vamos ver o prejuízo em 12 meses. O prejuízo em 12 meses se dá porque um ano atrás, quanto que era a taxa? A taxa era mais baixa. Vou pegar aqui 30 do 6, 6, aqui, primeiro do 7, ali, opa, 6,5. 6,5 subiu para 6,88. A taxa subiu. Ah, Natan, mas tu acabou de emitir a regrinha 0,5% protege. A inflação de 5% protege 0,5% de oscilação da taxa e aqui não protegeu. Para o título mais curto. O título mais longo vai seguir a regra tradicional da marcação a mercado. Qual é a regra? A taxa sobe, preço cai. Tá? Então, sim, dando prejuízo em 12 meses. E o prejuízo do mais longo sempre será o maior da série. Tá? Vamos ver se algum outro título teve prejuízo aqui. Eu acho que não. Bom, pessoal, eu não pensei que eu ia investir tanto tempo no Renda Mais, dando essas explicações. Mas vamos ver outras coisas interessantes aqui da tabela de rentabilidade do mês de junho, tá? Tesouro Selic, pessoal, muito interessante, rendendo bruto aí entre 1,12 e 1,15%. De novo, isso se deve às oscilações da taxinha. Qual taxinha? A taxinha extra do Tesouro Selic, essa aqui, ó, que mostra aqui. Selic mais 0,05 e 0,10, que a gente observa na capa dos leilões, da página dos leilões, a gente observa isso também com a oscilação da taxinha do Tesouro Selic, certo? Então, ele está rendendo aí essa variação, mas está rendendo mais de 1%, o que é espetacular, né? Muito bem. IPCAs principais não tem muito. Aqui nós temos a curva completa, né? 26, 29, 35, saudoso 35, saudoso 45 e os novos 40 e 50. E aí, o que, que acontece? No mês de junho, as taxas caíram e o efeito se deu mais intensamente nos prazos mais longos, como a gente observa aqui. Como eles não têm um ano de vida, esses títulos novos aqui, o 40 e o 50, o Tesouro não colocou. Não colocou os resultados para os 12 meses, nem para o ano, porque eles foram lançados, saíram em fevereiro. Então não dá para comparar. Mas vejam como o 45 aqui é o que ganha de todo mundo, né? 4, 7, 8 e 9, justamente porque é o mais longo, tá? Na série dos prefixados acontece a mesma coisa,
Não necessariamente, olha aqui que interessante, ó. Tá fora de ordem. Não tá fora de ordem, acontece a mesma coisa. Porque nós temos aqui ó, o 26. E isso aqui, pessoal, é o tesouro que emite, tá? Eu não tenho como mudar isso. Eu gosto de pegar o que a gente está vendo na tela para você também poder ver, tá? Aqui, ó. Pré-26, 1%, pré-27, 83, 0,83. Aí sobe para 1,44, vai para o 29, sobe para 2,38. Aí tem o 31 a 3,55 e o 32 a 3,83. Então, sim, também segue a lógica do prazo. Quanto mais longo o prazo, mais intenso é o efeito da marcação a mercado. Tantas vezes aqui a gente viu os prazos mais longos com maior prejuízo, agora no movimento de queda das taxas, o movimento é de ganho, de mais lucro, certo? E os prefixados com juros também aconteceu isso aí, ó. Vai de 0,88 a 2, 2,7, 13,6 e 3,44. Prefixado 35 que voltou ontem, né, pessoal? Ontem, dia 1º. Aqui, ó. Voltou com um preço mais abaixo, mas a taxa caiu e o preço subiu mais um pouquinho. Ao invés de voltar a 810, voltou a 828. Porque a taxa continuou caindo. Muito bem. E os IPCAs com juros, nós temos aqui uma curva mais suave, por quê? Porque eles são mais suaves na marcação a mercado, devido ao pagamento dos cupons de juros. Os prefixados também são, mas como são prefixados, o que pula junto? Pula junto a taxa inteira, ou seja, a inflação implícita que está ali dentro, né? O prêmio e o prêmio, né? A inflação implícita e o prêmio. E aqui do Tesouro IPCA com juros pula só o prêmio. E pula bem pouquinho, porque a inflação ele usa a oficial através do valor nominal atualizado. Então vejam que o movimento é bem mais sutil comparado aos IPCAs principais e aos prefixados. Vai de zero. Por quê? Porque ele está te pagando a renda corrigida. Tá? E é ali que você tem um maior ganho desse título. Tá? 0,30, 0,31, 0,42, ó. E sobe até os 60 com um ganho de 1,67%, que vamos combinar é quase nada, né? Bom, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Os dados do Educa estão quebrados aqui na tela, né? O que é uma lástima. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Nos estendemos bastante aí no Renda Mais, mas eu acho que foi interessante para todo mundo. E deixe as dúvidas aí nos comentários. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.